Oi, meus amigos, de novo falando um pouco sobre a história do rumeno no Brasil, não? Nós vamos chegar no Brasil até o fim desses vídeos que nós estamos fazendo. Nós vamos chegar como foi minha chegada ao Brasil. Só que até lá tem bastante coisa para acontecer. Então eu estava no último vídeo que nós fizemos, eu estava falando sobre a história desde criança, não, até que eu cheguei no time principal, no time profissional do Dinamo de Bucareste, não? Com 17 anos, comecei a jogar para esse time campeão da Romênia, não? E de 73 até 81, eu tive o grande prazer de jogar, defender o clube Dinamo de Bucareste e, ao mesmo tempo, eu passei para todas as categorias de seleção, sub-17, sub-21, sub-23, olímpica e a seleção principal. Não, mas Derek, calma aí. Quando você entrou, como que você entrou no Dinamo Bucareste? Foi um olheiro? Como foi? Não, Você já contou? Eu já contei que eu estava na seleção de júnior, não? E, certo. E do Dinamo para ir para a seleção? Então, enquanto eu estava jogando para o Dinamo de Bucareste, como era time de destaque, na hora que eu me destaquei dentro do clube, do time do Dinamo de Bucareste, abriram as portas para mim para participar das seleções, assim como eu acabei de falar, representando a Romênia, não? E foi o grande trunfo que eu tive, porque através das seleções da Romênia e através do Dinamo de Bucareste eu tive a opção de ver o mundo, não? Só para ter uma ideia, eu fui em Istambul, na Turquia, mais de 50 vezes, não? Então, assim que foi em todos os países da Europa, especialmente, nós visitamos o norte da África também, nós fomos na Ásia, através de futebol eu vi tudo e esse foi, para mim, foi super interessante porque eu pude criar uma imagem de como o mundo é, não? E mais para frente comecei a ter um pouco de dificuldade e problemas exatamente por causa disso, porque o que era pregado na Romênia como comunismo sendo a melhor coisa que tem, que não tem igual, que todo mundo está feliz no comunismo, e em todas as viagens que eu fazia no outro mundo, lendo jornais, revistas em francês, em inglês, e convivendo com o povo de lá, podia devagar ver que as mentiras que eram contadas, não, pelo governo comunista. Então, foi aqui que foi o sementinho de eu, anos depois, decidi de deixar a Romênia e procurar um país capitalista. Derek, e enquanto você jogava pela seleção e pelo Dinamo, quantos países o senhor conheceu? Bom, eu fui em todos os países da Europa. Na África eu fui Marrocos, Egito, que eu fui mais? Foi na parte asiática, não me lembro muito bem, mas Europa especialmente, não? Porque os outros países nós ia nos países quentes, por exemplo, Líbano, eu esqueci do Líbano, nós ia muito no Beirute, inclusive em 81, se não me engano, 82, quando a guerra começou em Beirute, nós estávamos ao caminho do Beirute quando nós voltamos por causa da guerra que estava começando lá, não? Então, através do futebol, eu conheci o mundo praticamente, não? A Europa, nós fomos, por exemplo, em Milão, eu joguei umas 8 vezes em Milão. Em Madrid, nós fomos muitas vezes, Palma de Mallorca, Ilha da Madeira em Portugal, Moscou, Leningrado, que hoje se chama São Petersburgo, mas na época da União Soviética, nós fomos nesses países do leste europeu muito. Então, eu tive muita sorte porque através do futebol conheci o mundo e eu conheci
os lugares super importantes do mundo onde eu tive a experiência própria de ver as coisas e entender as coisas. Por exemplo, os museus que eu fui ver, os grandes obras de arte mundiais antigas, não? Tipo as pirâmides do Egito, Atenas, Roma e tudo mais, sabe? Então, para você, por exemplo, eu achei a energia das pirâmides uma coisa que eu nunca senti na minha vida e que eu senti lá, sabe? Um negócio difícil de explicar, mas estava lá. A mesma coisa quando nós fomos visitar Coliseu, sabe? Nós entramos, depois que eu vi Gladiador, não? O filme, de fato, nós entramos lá mesmo, no coração no coração do Coliseu, onde os escravos estavam e tudo mais. Então, tem uns lugares assim que você sente a energia, uma energia... A energia não mente, né? Às vezes, então, é difícil de explicar, porque é uma energia de fora, não? Que mexe com você, não? Então, graças a Deus, eu tive Museu de Prada, Museu de Louvre, nós fomos ver tudo que foi importante a ver. Nós estava bravo com o nosso treinador, que ele era uma pessoa muito erudita e sempre levava nós para esses lugares. Nós queria ter liberdade de comprar jeans, de comprar jaquetas de couro, de comprar tênis, de comprar essas coisas. E ele fazia E ele obrigava nós para ir atrás dessas coisas. Nós ficamos bravos na época, mas hoje, olhando para trás, eu percebi que foi muito bom, porque nós tivemos a oportunidade de ver tudo isso e criar a própria impressão sobre tudo. Ô, Derek, o comunismo, como era para sair do país, né, da Romênia? Era acesso para todo mundo? Como funcionava? Então, nessa época que eu estou falando, 73, fim dos anos 70, início dos anos 80, era muito complicado, não? O regime não deixava ninguém sair do país, não? Então, únicas pessoas, únicos romenos que saíam eram esporte e folclore, não? Aqueles grupos folclóricos que eram obrigados, porque era o intercâmbio de cultura, não? Entre os países. Então, só que o futebol era obrigatório deixar nós ir, porque tinha jogos de Liga dos Campeões, tinha jogos internacionais, então... Eliminatórias da Copa. Eliminatórias da Copa, tinha umas copas regionais lá que nós participamos, então não tinha jeito de segurar nós, teria que ir, não? Olimpíadas também, né? Jogos Olímpicos, preliminares de Jogos Olímpicos, preliminares de Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Copa UEFA de hoje, que antigamente era a Copa das Copas, os ganhadores da Copa do país, de cada país, não? Porque naquela época a Liga dos Campeões, enquanto eu estava jogando no Dinamo de Bucareste nesse período, nós fomos campeões em 73, 75, 77 e 79. Então, nos anos que nós não fomos campeões, nós ganhamos Copa da Romênia. Então, nós participávamos sempre desses jogos internacionais. Teve mais de 120 jogos internacionais oficiais disputados entre todas essas competições, não? E dentre desses, só para a gente ter uma noção assim, os times que o senhor já jogou, Real Madrid contra? Então, eu joguei contra o Real Madrid 6 vezes eu joguei. 4 vezes oficialmente, Liga Copa dos Campeões, e 2 vezes nós jogamos amistoso nesses torneios de verão, e que era normal fazer. Joguei contra Barcelona no campo, joguei contra o Atlético de Madrid, que inclusive aqui tem uma foto, não sei se dá para ver, aqui uma foto onde era o brasileiro Luiz Pereira, era o zagueiro do Atlético de Madrid, 90 mil espectadores assistindo esse jogo em Bucareste. E o senhor fez o gol? 0-0, ele saiu com a bola dominada, tentou me driblar, eu peguei a bola e fez o gol, 1-0 para nós. E depois ele ficou bravo, ele foi lá uns 10 minutos depois e fez gol de cabeça e empatou o Atlético de Madrid. E depois nós fizemos mais um gol, nós ganhamos 2-1 do Atlético de Madrid em Bucareste. E voltamos para o Madrid e perdemos 2-0, eles classificaram, não? E com o Real Madrid também nós ganhamos 1-0
1-0 em Bucareste e perdemos 4-1 em Madrid, onde eu fiz a jogada de gol, driblei Breitner, que era o jogador alemão que fez o gol no final do Campeonato Mundial de 74, quando a Alemanha foi campeão. Ele fez gol de pênalti e jogava para o Real Madrid. Driblei ele, driblei o Sol, que era o lateral direito, cruzei e Mircea Lucescu, que era meu colega de time, fez o gol. Colega de time não, era seu melhor amigo na época. Seu melhor amigo também. Então, só que com 15 minutos de jogo estava 3-0 com 2 impedimentos, não? E depois eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu. Nós perdemos 4-1, dormimos depois do jogo e no outro dia nós fomos voltar para a Romênia. Nós estava todo mundo dentro do aeroporto esperando embarcar e de repente nós estamos vendo um rapaz com um tapete de uns 3 metros, 4 metros de altura, carregando o tapete com muita dificuldade, não? E quando passou assim na nossa frente, um de nós falou assim: ué, mas esse parece com o juiz russo que apitou nosso jogo, não? E todo mundo começou a olhar para ele e realmente era o juiz russo que apitou o jogo, que não viu os primeiros 2 impedimentos e facilitou muito mais a classificação do Real Madrid. Não, apesar que eles tinham um time melhor do que nós, classificava de qualquer jeito, não? Mas nós tínhamos $200 para a vitória, cada jogador do Real Madrid tinha $20.000 para a vitória. Nossa. Então, só para vocês verem a diferença, não? Então, ele passou por nós com aquele tapete persa, não? Que era uma nota na época, e nós começamos a xingar ele, começamos a gritar com ele começou a correr, sabe, para fugir de nós, não? Então, o juiz recebeu o que era dele, não? Para facilitar. Então, esse negócio que vocês estão vendo hoje com jogos arrumados, com cartões amarelos, com nossa marquinha, não é de hoje, não. Sempre teve. Sempre teve no futebol, infelizmente, sempre teve gente envolvida com essa coisa, porque tem muito dinheiro que está envolvido, não? Então, entre esses grandes times que eu joguei na época, Liverpool, Manchester United da Inglaterra, Nottingham Forest, naquela época era o bam 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 da Inglaterra. Nós ganhamos do Glentoran Belfast da Irlanda de 11-1 em Bucareste, no Liga dos Campeões. Nossa! 11-1 na Bucareste. Nós jogamos contra Bayern de Munique, contra Eintracht Frankfurt. Naquela época a Eintracht Frankfurt era forte, não? E contra Milan, contra Internazionale, contra Bologna, contra Sampdoria daquela época. Então esses foram assim mais ou menos os destaques que nós jogamos. Mas mais detalhes nos próximos vídeos. No próximo vídeo, tá, gente?